Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Filhos do Vento com Joel Zia, pesquisador e livre pensador interessado em todos os fenômenos que envolvem a espiritualidade, a mediunidade e os chamados fenômenos paranormais. É um apaixonado por culturas antigas, especialmente o xamanismo, e idealizador do grupo Filhos do Vento. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer as suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente esse projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Joel Zia. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá a todos os meus irmãos e irmãs, eu sou o Joel Zia, já estamos a um trabalho junto com a minha esposa, a Mari De Giovanni, e nós formamos um grupo chamado Filhos do Vento. Nós começamos esse grupo lá atrás, há uns mais de 10 anos atrás, e através da pagelância, né? Onde, no meu caso, eu fiz esse curso com um pajé e não esperava claramente o que aconteceu em seguida. Tanto eu quanto minha esposa tivemos contatos aí com grandes nomes do xamanismo, como o Stan Chanian, o Amekai K, o Marcos, a Tânia Ramalho. E nesse caminho nós fomos aprendendo e fomos também nos distinguindo na forma do trabalho. Quase todos no xamanismo utilizam o caminho vermelho, não é? E isso são tradições muito fortes. Nós sentimos isso ao trabalhar com esses profissionais, com esses homens de fé na área indígena. E nosso trabalho foi correndo aí através da roda de cura, através de um processo, né? Quem imagina que começa o xamanismo e ele vai seguir tradições como era esperado, né? No nosso caso isso não aconteceu. Tínhamos conhecimentos através dos livros a respeito de todos os tipos de xamanismo, o xamanismo norte-americano, o xamanismo inca, o xamanismo japonês, a Groenlândia. Foi aí que nesse processo nós começamos a compreender o que é ser um xamã. Antigamente nós ligávamos xamãs a índios, né? E muito comum hoje em dia isso tá acontecendo, né? A pessoa fala, eu sou um xamã da tribo tal, eu sou um xamã da tribo tal.
Mas a palavra xamã nem mesmo, como vocês sabem, que vocês estão me ouvindo, nem mesmo tem origem indígena, né? Ela é uma palavra que tem um significado maior. Para nós pegamos desses significados e utilizamos para nós, que é a ponte do arco-íris, ou a ligação entre mundos. E a partir daí, muitos vamos falar, fenômenos começaram a acontecer com a gente. Nós abrimos uma roda de pagelância e o que você percebe acontecendo era justamente o inesperado. A roda, nós podíamos sentir a presença, né, dos antepassados dentro dessa roda. Mas algumas coisas não ocorriam desta forma, os antepassados chegarem. Aí nós pensamos, o que está acontecendo com a nossa roda? Que caminho errado nós pegamos? Bem, conversamos com as pessoas mais experimentadas, eles falam, não, você tem que ficar no caminho vermelho, você tem que ir pelo caminho vermelho, o caminho bonito. E isso não acontecia com a gente. Após um determinado tempo, começamos a perceber que não eram apenas índios ou espíritos indígenas que vinham para a roda. Nós começamos a perceber espíritos que falavam línguas diferentes das línguas dos índios. Espíritos que estavam ali presentes, trabalhando a cura e se expressavam de forma diferente. Algumas pessoas até ouviam e entendiam porque estava falando em árabe ou estava falando em alemão. E aí, mestre, nós não estamos no caminho xamânico. Como que nós vamos fazer agora? Melhor parar com tudo e seguir pelo caminho das religiões espíritas? Será que é isso que nós temos que fazer? Bem, a resposta veio. A resposta veio através de uma mensagem, né, falada, que foi inclusive gravada na época, pois nessa época ainda acontecia de ficar sem a consciência quando vinha esses guardiões. Aí o que nós fizemos? Ouvimos bem. Eles disseram, o caminho de vocês é o caminho da sua tribo, dos seus costumes, da tua cultura. Aí, como assim? Eles vão fazer xamanismo, mas caminho da nossa cultura? Sim, assim como o índio não deve ser interrompido na sua cultura, e a cultura do índio é deles, é da tribo, é daquele que nasce, cresce com os valores da tribo, o de vocês não pode ser o caminho pela tribo. Vocês não são de lá. Vocês não nasceram lá, não viveram e não têm aquela cultura. Mas vocês têm uma tribo, informação, que é da cidade. E vocês têm que fazer o melhor pela tua cultura, pela forma com que vocês andam, pela forma com que vocês pensam. Os espíritos da natureza, que estão na natureza, eles têm tudo a ver com os índios. Mas quando você está na cidade, as coisas não são tão iguais. E essa diferença é que vocês vão encontrar, formando a vossa tribo. Ah, muito bonito. Poxa, palavras bonitas. Nem para fazer isso. Como fazer isso? Dentro da cidade nós temos cultura cristã, hindu, nós temos culturas espíritas, nós temos radicalismo cultural, nós temos uma sociedade que não vive por ética, como vivem os índios. Como fazer isso? E ao longo do tempo, os filhos do vento foram aprendendo com as próprias experiências. Lembro bem que nós fomos procurar, numa dessas feiras que tem em Bertioga, nós conversamos com um pajé. E eu expliquei isso para o pajé. E o pajé olhou para nós e falou, bem, filhos, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Vocês não são índio.
Mas se vocês tiverem a sua própria tribo, vocês serão bem recebidas na nossa tribo, pois vocês vão trazer a sua cultura e nós vamos contemplá-los com a nossa. E fica bem dividido a coisa. O que é índio e o que é da cidade. Muitos mestres ainda nos deram algum estalo que a gente precisava. Todo mundo fala de roda de cura, todo mundo fala roda de iluminação, mas aí nós encontramos uma pessoa que veio uma vez para oferecer o livro dele, né, que ele tinha escrito, e tivemos a honra de recebê-lo numa das nossas rodas. E ele falou de uma coisa interessante. Falou, o homem da cidade vive em caixa. E o homem das matas vive em círculo. Isso foi tão profundo que veio uma compreensão que, apesar de estar na cara, está visível, a gente não toma consciência disso. Porque são diferenças. E como lidar com essas diferenças? No círculo, a energia flui sem problema, mas no quadrado, você sabe que não. E as pessoas vivem assim. Dali em diante nós tivemos esse estalo, vamos dizer, através do nosso amigo Samuel, que escreveu o livro que estava apresentando, e isso começou a fazer parte da corrente energética, entendimento dessa corrente energética, pois até então a roda de cura era uma roda estilo, vamos dizer assim, dos índios, né? Mas a roda, a gente percebeu também que não ocorre só com os índios, ocorre em muitos lugares, religiões, tá, onde eles dançam as rodas. Uma outra compreensão foi com relação aos cânticos e danças. O que é o cântico do indígena? É uma oração. Ele faz a oração cantando. E as danças? As danças também são oração. Essa compreensão nos levou a perceber que os nossos cânticos da cidade e as danças da cidade poderiam ser sagradas também, desde que nós façamos os cânticos em forma de oração e as danças em forma de oração. Nós não perderíamos nossa cultura, nem invadiríamos a cultura do povo das matas, dos nossos parentes. E com toda essa nova luz que vínhamos recebendo, durante esse processo tivemos um problema, que havia dentro das rodas manifestações visíveis que atuavam na roda. Aí você fala, mas que manifestação visível? Nós não sabíamos, mas uma pessoa que veio na roda, isso não foi uma vez, foi várias vezes. Às vezes ela chegou na roda desenganada pelos médicos. E ela tinha acabado de fazer uma radiografia e iria ainda fazer uma outra radiografia de um problema que ela tinha. E nós não sabíamos, a pessoa não se abriu, ela não falou nada. E fomos feito a roda, fizemos normalmente, sem ter feito anamnese em ninguém, nada, não sabíamos nada. E passado uns 5 dias a pessoa manda uma mensagem para a gente no celular que ela tinha feito a radiografia, que nós nem sabíamos que ela ia fazer, e que no lugar onde existia um tumor, existia um buraco, o tumor não existia mais. E a pessoa estava agradecendo a gente, mas a gente fica feliz com que ela tenha obtido essa graça, essa cura, mas nós não éramos responsáveis. Nós nem sabíamos. Então, aquilo mostra e mostrou, tanto para aquela pessoa como para nós, que a cura é ela que faz. É ela que acredita
em si e no espírito dela, na força dela, e nós somos usados apenas como teatro, vamos dizer assim, o teatro. Apesar de ter muita energia naquilo que estavam fazendo, a pessoa precisava daquilo para se conscientizar de que ela deveria lutar pela saúde dela. A partir daí, outros relatos começaram a ocorrer. Então nós percebemos que aquela mensagem dada lá atrás, quando não sabíamos o que fazer, porque não éramos índios, não tínhamos tradição de nada. Não podíamos dizer, eu sou da tradição Guarani, eu sou da tradição Lakota. Não, não e não. Fizemos pagilância com os Guaranis. Mas isso nos dá o direito de nos tornarmos Guaranis, porque é o sangue que manda. Tá? Então, o que nós compreendemos é que uma roda de cura, baseada na cultura, tá? Não é a cultura, é baseada na cultura dos índios, principalmente dos xamãs, tá? Que eles são escolhidos, eles sabem que é xamãs desde criança, outros estudam, mas eles sabem que são xamãs. A gente conseguiu tirar coisas boas para nós. Os Guaranis fazem uma roda de cura tão maravilhosa dessa forma. Os Incas, que eu participei com os Incas também, lá no Peru, na roda de cura deles, interessante até contar um pouquinho, que nós fomos convidados para uma roda de cura. Isso, nós estávamos no Vale das Borboletas, e a pessoa que veio nos levar para o lugar onde tinha a roda de cura, nos levou e era dentro de um mosteiro. A gente olhou aquele mosteiro e falou, mas é aqui que vai ter a roda de cura? Entramos na parte de cima do mosteiro, existia um campo, lá estava uma fogueira acesa e os xamãs queriam conduzir aquela cerimônia lá. E a gente olhava o mosteiro e olhava aquela roda de cura xamânica. E para os padrões aqui que a gente tem aqui no Brasil, as coisas não se misturam. Mas lá estava ocorrendo uma roda de cura e foi maravilhoso, foi uma coisa muito boa. O fogo estava forte, estava muito forte e era difícil até se aproximar da fogueira. Em dado momento, assim a gente sentia que podia se aproximar do fogo com mais, sem sentir aquele calor enorme do fogo. Foi uma coisa que marcou a gente, mostrando que a tradição dos Incas, eles seguem um estilo, mas uma coisa que tem em comum em todas as tradições, assim, no conhecimento da parte básica do xamanismo, foi que todos têm a terra como mãe. E eles querem saudar essa mãe. Quase todas têm a lua como vovó e o sol como vovô. Isso está nas lendas, está nos mitos, que a gente chama de mitos, né? Ótimo, legal. Então, só que os Incas fazem diferente. Eles usam uma flauta, eles usam o tambor, eles usam a folha de coca. Os nossos índios, aqui no Brasil, percebemos que a estrutura deles também é com a jurema, com a ayahuasca. A ayahuasca também é das tribos brasileiras, mas de origem inca. Nós vemos a cultura do rapé, da sananga. E essas coisas é muito regional, da região que tem aquilo. E todos eles agradecem do mesmo jeito, à terra e aos céus. Uma coisa que me chamou a atenção e do qual eu passei a trabalhar nisso foi o caso, por exemplo, de uma lenda Kayapó. Essa lenda Kayapó,
ela não fala da criação. Bom, todas as outras lendas falam de criação. Foi criado disso, daquilo, mas os Kayapó não falam em criação. Eles falam de chegada à Terra. Tem a lenda do Mundo Novo, né? Que eles vão por um buraco de tatu até chegarem aqui no nosso planeta. Depois de ficar pensando muito sobre isso, e hoje nós temos muito conhecimento sobre astronomia, sobre os buracos negros e essas coisas, eles descrevem um buraco de minhoca, que eles vêm das estrelas e passam a viver aqui na Terra. E os Kayapós têm, bonito e tal, mas em seguida tem uma outra mito dos Kayapós que fala de Bep-Cororoti, que fala que ele chega numa árvore voadora soltando fogo por baixo e que sai de lá o Bep-Cororoti e ensina a tribo a cultivar, ensina muita coisa. Ele tem um pau de fogo na mão, que ele solta raios. E aí você começa de novo, pera aí, do que eles estão falando? Primeiro eles falam como a chegada deles, agora eles falam de um instrutor que chega do céu numa árvore ou numa canoa voadora. Aí nós vamos lá para o povo Hopi. Você vai estudando, você chega no povo Hopi. O povo Hopi também fala que vieram das estrelas. Ótimo. Muita gente já conhece o povo Hopi, né? Aí você pega, por exemplo, uma entrevista que o búfalo branco do povo, descendente do povo Hopi, ele fala de uma grande guerra que houve em Caçacara, um lugar onde todos moravam. E essa guerra era grande e objetos parecidos com lentilhas cortadas e colocadas uma sobre a outra, os transportou para esse lugar que hoje nós identificamos como Palenque. E outros vieram por mar em grandes canoas. E esse lugar chamado Cascara e Caçacara, que estavam lutando, afundou no mar. Eles também não falam de criação. Eles falam que chegaram das estrelas num determinado lugar, depois foram transportados para o que são as regiões indígenas que nós conhecemos hoje. E essa entrevista foi dada para um astronauta da NASA, quando ele conseguiu a confiança desse índio Whitebeard, e tem 50 horas mais ou menos de gravação dessa entrevista. É muito profundo e muito detalhado. Aí, eu estou fazendo o papel de pajé ou de xamã? Sim, o xamã é aquele que pode navegar entre o conhecimento, entre as religiões. Ele pode transitar, porque ele só pega de bom aquilo que é bom realmente. Ele experimenta. Ele não toma um conhecimento e fala, aquilo é verdade. Ele experimenta para ele. Se é bom, ele guarda. A maior parte aqui no Brasil, nessa região onde nós moramos, as pessoas são cristãs. Gente, existe muito conhecimento bom dentro da cristandade e tem um monte de porcaria também. Tá? Por que eu falo bom? Porque eu experimentei e achei que tem sentido. As que eu experimentei e não tem sentido, não foi bom, não foi boa experiência, ela não serve. E o que eu tenho de experiência eu carrego comigo. Às vezes você não consegue nem mesmo determinar a fonte desses conhecimentos, né? Um deles é o que vem do Oriente, que são 3 macaquinhos. E isso daí vai bater com aquilo que você lê na internet a respeito da sabedoria indígena. Tem os 3 macaquinhos.
Um tapa a boca, um tapa a orelha, o outro tapa os olhos. É bonitinho. Mas mais bonito é aquilo que significa. E isso é bem claro num xamã e num pajé. Não ouço o mal, não falo o mal e não vejo o mal. Então é a disposição que a gente tem para quando alguém vir falar para você alguma coisa mal de uma outra pessoa, você interromper ali mesmo, é não ouvir o mal. Falar o mal é eu falar a respeito da sua conduta, da sua maneira de viver, da sua religião. Então, é uma conduta que deve ser refreada. E ver o mal. Ver o mal não é porque algumas coisas ocorrem inesperadamente, o mal ocorre inesperadamente, você é obrigado a ver. Mas você, deliberadamente, abrir uma TV, um Facebook para ver esse tipo de coisa, ou buscar lugares onde esse tipo de coisa ocorre, também não é sábio. Existe uma diferença muito grande entre sabedoria e inteligência. A inteligência é o poder de discernir sobre as experiências que você viveu. E a sabedoria é o resultado entre a inteligência e a experiência. Tá? Então não podemos falar com sabedoria se nós não temos esses dois fatores integrados na sua decisão. E sabedoria também é saber dizer, eu errei. Sabedoria também é não dar pulo no ar, eu sou vitorioso, porque a vitória passa rápida. Ela desaparece rapidamente. Os Filhos do Vento, que é o tema desse trabalho, eles têm estudado, nós temos estudado, o grupo era maior, o grupo aprendeu a trabalhar independentemente e cada um desses membros foram fazer o que é de melhor para eles dentro dessa experiência. Somos um grupo que não tem um espaço físico, devido a termos assumido esse nome vento, nós carregamos, assim como o vento, a chuva, a poeira, nós carregamos de um lugar para o outro. Por isso o nome do nosso grupo. Estamos na área, não no caminho vermelho, que todos nós adoramos o caminho vermelho. Nós estamos no caminho do vento, no caminho do Tupã, no caminho do ar, da chuva. Nós estamos na base espiritual, esse trabalho espiritual. Então, as experiências que nós vivenciamos nesses 10 anos, até mesmo com o uso de tambor, o tambor não é tocado à toa. O tambor, ele tem vibração. O som tem uma influência muito grande no teu ser. As músicas, muitas vezes você se preocupa com as letras. E talvez você teria que se preocupar um pouco mais com o som que é feito com a boca quando se canta uma música, seja ela em português ou na língua indígena original. Como os guaranis dizem, somos uma flauta de Deus, de Nhanderu. Somos uma flauta. E cada buraco de arco-íris que nós temos emite um som. O buraco de arco-íris é os chakras que você conhece, né? Esses buracos de arco-íris têm um som. E quando nós tocamos as notas do nosso corpo de forma harmônica, então nosso corpo está bem. Nosso corpo está ótimo, nosso espírito está bem e nós somos felizes. Então os sons têm uma influência muito grande. Um som, estudamos também sobre isso, existem sons proibidos. É um conjunto de notas que são proibidos, porque ele desloca você, ele deixa você zonzo. Né? Aprendemos também que o som batido como martelo, ele provoca uma imbecilidade. Isso, não preciso falar que vocês observam isso constantemente aí nas ruas de vocês, com alguns eventos que ocorrem entre os jovens.
Bom, como você tornar um tambor de forma que ele produza coisas boas? Primeiro, você escolhe os sons que você quer cantar. Pode ser um som de tribos norte-americanas, pode ser um som das tribos brasileiras, ou japonesas, ou hindus, africanas, né? E nesse som, o que você faz? Você produz o desejo, o intento, tá? Como no México, intento, uma palavra que eu até agora não consegui, nessa filosofia, traduzir para o português. Intento em castelhano seria intenção, mas na forma que é colocado dentro dos toltecas, tem um outro significado, um significado mais profundo, e eu não consegui ainda definir esse significado. Ele é mais uma ação do que uma explicação. O que é o intento? Você coloca o seu intento. Vamos lá, vamos deixar mais claro. Vamos deixar a nossa vontade que o outro se cure, que o bem seja feito através de você. Se você vai emanar essa energia que vem dos céus, que vem da terra, que vem de você, você direciona. Como nesse caso o tambor, a flauta, um baracá, eles são usados para esses fins, são os instrumentos de poder que nós podemos usar, e a nossa voz, é claro, podemos usar para que as pessoas se sintam bem. Muitas das pessoas que participam das nossas rodas, elas dizem: nossa, o tambor me fez viajar. Mas não foi só na nossa roda, isso ocorre com todos os xamãs. Eles procuram fazer tambor que produza sons agradáveis e saudáveis. E quando nós começamos a tocar, a pessoa sente um deslocamento, ela sente que está caindo, ela sente que está indo para frente. Tá? Isso é tudo natural e normal. Só o ser humano que não aprendeu, que ele já tem essa característica dentro dele. Mas quando ele se vê numa roda de cura, ele se sente livre e seguro para fazer isso. E um exemplo gostoso, se é que vocês me permitem, não sou um cantor, nem um exímio tocador de tambor, eu faço aquilo que eu acho que funciona. Tá? Vocês gostariam, nesse momento, de dar uma relaxada? Espero que a resposta seja sim. Eu vou fazer um som com o tambor e com a voz para que vocês tenham uma ideia de como isso funciona. Primeiramente, eu quero que vocês estejam bem relaxados, bem tranquilos, tá? O problema do dia fica lá fora, o do amanhã fica para amanhã, é o aqui e agora. É você e o que você está vendo e ouvindo, tá? Eu vou fazer com vocês, se vocês me permitirem, só o início do processo de entrada num estado xamânico, tá? Também conhecido como alfa, no estado xamânico, aonde você faz a tua jornada pelo espírito, ok? Então vamos lá. Agora vamos relaxar, vamos acalmar o espírito, que nós vamos fazer uma jornada para dentro de nós mesmos. Esteja à vontade, respire fundo, uma vez, mais uma vez, respirando fundo e soltando, respirando fundo
Você é o personagem que está sentado. Nesse momento, você vai pensar no seu corpo. Você vai pensar em todas as partes dele. E você deve perceber o quão rico é cada forma, cada pulsar, cada respiração. Mantenha com os olhos fechados. Respire. Nesse momento, você está pronto para fazer sua jornada. Como nós estamos fazendo? Através da câmera, você deve voltar sua atenção novamente para o seu corpo. Imagine como você estivesse limpando todo o seu corpo com um banho de luz. Volte, apague a fogueira e volte a tomar conta do seu corpo. Meus amigos, você já viu isso em vários lugares. Nós também fazemos. Há um momento de paz, há um momento de tranquilidade. Foi alguns minutos que nós fizemos. Isso, ele pode ser expandido para uma vivência completamente diferente do que você está acostumado a ver. As rodas de cura acabaram por modificar tanto a nós que fazíamos, como aqueles que vêm. As pessoas se sentem tão bem, tão à vontade, que às vezes voltam participar da roda. E às vezes não voltam. E a gente imagina, não foi bom, né? Não. Pelo contrário, a pessoa não sente mais necessidade de procurar um desses fast food, seria uma cura rápida. Ela chega, ela consegue o que quer e segue o seu caminho. É claro que deve ser assim. Ninguém deve ficar elogiando ou falando o xamã maravilhoso, eu vou seguir o xamã. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. O que as pessoas querem fazer, se querem estar ao nosso lado ou não, é o livre-arbítrio dela. Ela quer continuar da forma que estava antes, ótimo. Quer fazer mudança na sua vida? Estamos aí. Tá? Mas lembre-se sempre, o que leva uma pessoa até uma roda xamânica, tá? São as condutas, os pensamentos que ela tem que causam os problemas que ela gosta ou não gosta, como ela trata os outros. Tudo isso tem influência no corpo, energético no corpo. E quando ela vem na roda, isso tudo é deixado de lado, através de meditação, através de tambor, de dança, de cânticos. Mas se ela não fizer mudança em si mesmo, mudança na maneira de pensar, mudança na maneira de agir com os outros, na sua sociabilidade, continuar do mesmo jeito, é um tal de cura e pega, cura e pega, pura e pega.
Ou seja, ela vai estar sempre retornando com o mesmo problema, porque é as atitudes dela que provocam a doença dela. É a maneira de pensar que provoca a doença. Raras vezes, eu digo raras vezes, são os chamados feitiços. Tá? Quando isso ocorre dentro de uma roda, quem já participou vê claramente a necessidade do xamã intervir naquele momento. Intervir de maneira enérgica. Tá? Por isso que você ouve falar assim, ó, faça feitiço, catiça, quizira, para qualquer um, mas não faça para um xamã. Porque a resposta é rápida. Antes de concluir o feitiço da pessoa, já tem a resposta. Porque um xamã, ele caminha pela linha do bem, no caminho vermelho, no caminho da luz. Ele quer o bem. Então ele é protegido pelos espíritos, até mesmo pelos mamaés. O xamã tem essa característica, não porque ele tem um cargo no espiritual, não, porque ele faz o que é certo. Ele faz aquilo que se espera de uma pessoa com ética, com respeito, com humildade. O xamã jamais deve trazer para si, tá, que ele é o curador. Pelo menos no nosso caso, não sei o caso de vocês, pelo menos no nosso caso. Porque eu não tenho o conhecimento de curas de doença. Eu tenho o conhecimento de coisas que podem curar a doença. Então, quando a pessoa se cura, é ela a dona de todo o fator energético que ocorreu no corpo dele. Quando você ainda está bem, isso é um conhecimento do povo tolteca, você não está com o espírito, ou você não está com quizira, você está com sua energia bagunçada. Sua energia está totalmente desorganizada. E o xamã, quando vai trabalhar você, ele trabalha na reorganização dessa energia. Muita gente pode pensar até, não, eles fazem trabalho. Não, um xamã é um benzedor. É uma pessoa que benze. Uma pessoa que trabalha no bem. Benzer. Então, para encerrar nosso papinho aqui, o xamanismo, para nós, é a nossa liberdade, não nossa religião. Porque a religião ficou nas tradições. O xamanismo para nós é o viver o aqui e o agora. Muitos dos nossos amigos que estão nos vendo agora, eu vou usar um cumprimento que eu aprendi lá com o pajé. E saudá-los com a palavra aqui da língua baiaenga, Rishkara. Aqueles que não conhecem, ele tem o mesmo teor de Namastê. Mas o Rishkara, ele diz, minha luz saúda a tua luz. Ok? Arro. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível.
Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.